Olá, abençoados, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com a Deise e ela vai nos contar a história de vida dela. Então eu convido vocês para acompanhar essa história comigo. Deise, de onde você é do Brasil? Eu sou de Ipatinga, Minas Gerais. Mais uma mineira aqui, gente. Parabéns, mais uma. Vou falar muito mineirês aqui. Já estamos acostumados. Lá em casa nós temos o mineirês todos os dias. Ai, que bom. Então, Ipatinga, Minas Gerais, né? Sim. O que você fazia no Brasil? Trabalho? Eu trabalhava em uma loja de aviamentos. Sim, eu era muito novinha. Comecei a trabalhar com 15, 16 anos e vim pra cá com 18 anos. Então, uau, tinha acabado de 18 aninhos. Bem nova. Que legal. Então, você, tipo... A minha vida é aqui. A vida toda adulta. aqui. Vida adulta é aqui. Meu Deus. E o que você acha disso aqui? Eu amo esse lugar. Eu me descobri aqui, né? Me descobri aqui como adulta mesmo. Construir minha vida, construir minha família, tive meus filhos. Ai, que legal. E o que você faz da vida aqui? Limpo casa. A minha coluna. Os braços, as costas, né? Já tá no limite. 20 anos? 20 você falou anos limpando 2006, casa, né? 2006. Que você chegou aqui, 20 anos já fazendo esse processo. Meu Deus, é muito tempo, né? Muito tempo. Aí você tem a sua própria companhia? Você já tive a minha própria empresa, já fui sócia de uma amiga que era sócia e após a maternidade eu desfiz a sociedade para poder me dedicar mais, trabalhar menos, me dedicar mais às meninas e hoje eu trabalho menos, mas trabalho sozinha. Ai, que bom. Sim. E como que foi a sua experiência com maternidade aqui neste lugar? A minha história de maternidade, eu me casei em 2009 e ficamos 7 anos tentando engravidar. Sério? Sério, 7 anos e nada de conseguir engravidar. E aí partimos para o tratamento, né? Fomos fazer exames, eu e meu marido começamos a fazer exames. E nisso descobrimos que nós não poderíamos ter filhos de forma natural. E aí o médico falou que a única solução seria a fertilização in vitro. E um processo muito caro, né? Naquela época a gente não podia financeiramente pagar. E aí passou um tempo, nós finalmente conseguimos ter o dinheiro para fazer todo o processo e tinha um sonho de ser mãe, eu não sei quem já passou por isso, assim, de todo mês você esperar que você vai ansiosa, que você vai ter um positivo e nada, e aí fizemos a fertilização in vitro, fizemos a retirada dos óvulos, do esperma e é feito tudo fora e tivemos os embriões. E aí o médico implantou 2 embriões e os outros ele congelou. E aí comecei com a gestação gemelar, só que aí um dos bebês infelizmente parou e aí minha gestação continuou. E quando eu estava com 18 semanas, veio um diagnóstico do meu bebê, da minha filha Júlia. Na verdade, eu sou cristã, né? E eu recebi uma profecia na igreja 2 semanas antes do diagnóstico. Pastora Isabelle Ramos estava ministrando na nossa igreja e eu me lembro que ela colocou a mão na minha barriga e foi lindo. Deus falou comigo e com o bebê, falou que através do bebê ele se revelaria a mim. Sabe aquela profecia que você sabe que Deus está falando, mas você naquele momento você não está entendendo, mas você está chorando e recebendo. E por incrível que pareça, nesse dia foi gravado. O culto tinha sido filmado, essa parte, então eu tenho tudo gravado e depois de que tudo aconteceu, eu entendi por que Deus estava falando aquilo. Deus falou que através do bebê ele se revelaria a mim, que era para eu confiar, que ele ia me colocar em um caminho novo, e que ele ia abrir a porta e que tudo que eu precisava fazer era ficar firme, confiar e buscar ele de dia e de noite, que ele estaria comigo. Então, após 2 semanas, eu fui fazer uma ultrassom morfológica e aí aquela coisa, né? O médico para e fica. E você já percebe que tem alguma coisa que não está normal. Percebi que tinha algo errado e aí já foi aquele desespero, eu perguntando e a técnica estava falando, sua médica vai te ligar. Eu já saí dali arrasada, já liguei pro meu marido e falei, eu sei que tem alguma coisa errada com o bebê. E de tarde a médica me ligou, ela falou, olha, tem algo no coração do bebê e a gente precisa que você vá para a Providence fazer um exame
E aí quando chegou lá, foi a primeira pergunta que eles fizeram para nós, né? Foi se a gente queria continuar a gestação. E claro que nós falamos que sim, e aí a médica explicou, falou, olha, o caso da sua filha é raro, é transposição das grandes artérias, as artérias do coração dela é trocado de lugar. Uau. Dentro da sua barriga. Aí o médico explicou, dentro da barriga é tudo ok, mas a partir do momento que ela respirar o primeiro ar fora, a criança não sobrevive, então precisa fazer uma cirurgia para fazer a reversão dessas artérias. E aí o médico explicou, né? Explicou que em Boston eles são especialistas nisso, que vem pessoas do mundo inteiro fazer cirurgias cardíacas. Aquela coisa, né? Que a gente confia em Deus, mas a gente precisa de algo palpável pra gente. Então, assim, eu estaria no melhor hospital do mundo, que é o Hospital de Boston é referência mundial, os melhores médicos do mundo. E aquilo trouxe calma para o meu coração. E eu me lembrei da profecia também, que eu tinha recebido, e falei, entendi o que Deus estava querendo dizer. E foi uma gestação bastante... eu lutei contra mim mesma durante a gestação toda, porque eu me lembro da médica falando, tudo que você sente, o bebê sente. Então eu ficava naquela luta entre segurar o meu sentimento para minha filha não sentir, ao mesmo tempo era meu sonho ser mãe, eu estava vivendo um sonho. E ao mesmo tempo um pesadelo. E eu dividi com pouquíssimas pessoas, dividi com meus pastores e com alguns amigos bem próximos, com meus pais, porque eu não queria as pessoas olhando para mim, nossa, olhando com dó, porque naquele momento eu precisava ser forte, não era só sobre mim, era sobre a minha filha. Então eu, para falar a verdade, chorei poucas vezes, porque quando vinha o sentimento assim, não, eu preciso ser forte por ela, vai dar certo, e vinha sempre aquele... Eu mesma falava pra mim, não, vai dar certo, Deus está comigo. Então, quando chegou o nascimento da Júlia, aí que tudo aconteceu, né? Como eu disse, a gente precisa de algo palpável, né? Foi um parto muito difícil, foi um parto complicado. Foi um parto induzido no domingo, entrei no domingo, a Júlia nasceu na terça-feira. Foi um parto muito doloroso. Foi um parto normal, porque eles não queriam que fosse para cesariana, até porque eu teria que ficar no hospital. Só que quando ela nasceu, o médico tinha dito que a cirurgia seria de imediato, só que aí não foi de imediato, aí eu já percebi que tinha algo errado. Por que eles não vão fazer cirurgia de imediato pra Júlia? E aí procurei o médico aí que veio, como eu disse, a gente precisa de algo palpável. Foi nesse momento que Deus falou pra mim que era só ele, né? O médico explicou que o caso da Júlia era muito raro, porque além de ter a transposição, as veinhas pequenininhas do coração dela, elas eram coladas e teriam que fazer, e ela era uma criança abaixo do peso, era um bebê muito frágil, e eles teriam que fazer essa cirurgia para descolar essas veias e fazer a cirurgia da transposição. Tudo ao mesmo tempo, só que o médico falou comigo, só tem um problema, isso nunca foi feito antes no mundo. Nossa, Deus! Então, nesse momento, meu mundo desabou, o meu mundo do meu marido desabou, porque nós falamos assim. Até então, como eu disse, eu fiquei firme, porque eu falei, Deus está nesse negócio, me colocou no melhor hospital do mundo, me deu, eu tô com os melhores médicos, então assim... Confiando em Deus, mas ao mesmo tempo sabendo assim, né, não, vai dar certo, vai dar certo. O médico chorou na hora de me dar a notícia. E ele era o melhor médico ali no hospital nessa área. Ele falou assim, a gente não sabe o que fazer. Tem um caso parecido na França, mas não é igual a da sua filha. Então nós estamos estudando o caso para saber como que nós vamos fazer. Nossa. E aí eles me deram um papel para assinar um termo de responsabilidade se a gente se responsabilizava em que ia ser um teste. A chance dela sobreviver seria mínima. Nossa. Eu me lembro que nesse momento nós fomos para dentro do quarto do hospital, e eu mais o meu marido, nós ajoelhamos. Eu acho que eu nunca gritei tanto com Deus, assim, reivindicando, e falava com o Senhor, Senhor, tentando entender por quê, né? Tanta dificuldade na maternidade para ser mãe, para depois acontecer isso tudo. E foi assim, acho que foi a oração mais sincera que eu fiz com Deus, assim, de gritar mesmo, de ter coragem de pôr pra fora o que estava dentro da minha alma, porque a gente, quando se fala em Deus, a gente tem esse temor tão grande, até de ser tão transparente com Deus, de falar a verdade o que está dentro, né? Nossa, porque
tem certas coisas que eu não posso falar para Deus, não. Naquele momento eu falei, Senhor, eu não entendo por quê. E aí a Júlia foi operada no dia seguinte, a cirurgia demorou 10 horas. Meu Deus. Ela teve hemorragia durante a cirurgia. Nossa. Foram 5 horas, o médico falou, só para conter a cirurgia, a hemorragia. E aí eles trouxeram ela de volta com o peito aberto. Meu Deus. Depois eu tenho fotos, se você quiser colocar Nossa. junto no vídeo. Eles trouxeram ela com o peito aberto, com um plástico verde assim. Por 3 dias ela ficou com esse plástico, porque como ela teve hemorragia, eles ficavam observando se ia ter hemorragia de novo para poder conter. E graças a Deus ela não teve. E aí fecharam o peito dela e ficamos 1 mês internados, todas as reabilitações. Os médicos falaram que a minha filha seria uma criança atrasada, porque devido à complexidade de tudo, que ela tem problema na voz, porque a cirurgia passou muito perto das cordas vocais e que ela teria dificuldade para falar. E, assim, e naquele momento, assim, eu como cristã, sabendo que Deus estava naquilo ali, eu já repreendi todas as palavras do médico e trouxe assim, pensamento positivo de que Deus estava, o Deus que fez a obra, ele ia completar e que minha filha não teria nada. E depois de 1 mês nós recebemos alta. Ai, foi o dia mais feliz da minha vida. Nossa. Eu me lembro que nós ficamos parados no trânsito de Boston dentro do carro e eu feliz com meu marido, falei, que bom que eu tô parada no trânsito, porque eu fiquei trancada dentro de um hospital com a minha filha durante 1 mês. Eu me lembro que quando eu via as mães recebendo alta, porque a maternidade é ligada junto com o hospital, e eu via elas passando, nossa, meu coração doía, porque eu falava, meu Deus, só queria ser como as outras mulheres, poder ir para casa. Tem um processo normal, ter minha filha ir para casa, poder amamentar, não podia amamentar. Então aí quando eu fui para casa foi tudo novo para mim, né? Porque no hospital quem cuidava dela eram as enfermeiras, então eu tive que aprender a ser mãe da Júlia, aquele cuidado todo com a cicatriz, assim, uma cicatriz grande, porque abriu o peito dela todo. E eu me lembro que o pessoal que fala early intervention, o pessoal que vai na casa para ver realmente se o bebê precisa do acompanhamento, eles foram na minha casa e eles fizeram todos os testes com ela. Fizeram o teste da musculatura, fizeram todos os testes e eles falaram, a sua filha não precisa de nada. Glória a Deus. Ela é um bebê perfeito, ela não precisa de nada. E aí foi aquilo, né? Ela foi crescendo e eu fui vendo que ela foi desenvolvendo. Não é, eu até falo, gente, não é porque é minha filha, não, que menina inteligente. Falou muito cedo. Falou assim, antes de 1 aninho ela já falava nada de problema nas cordas vocais. Gosta, eu até brinco, falo, nossa, você gosta de gritar. Grita. Perfeita a voz dela, a Júlia é perfeita, ela é super inteligente, ela fala inglês, português, ela aprendeu a ler em português sozinha. Ela, assim, o cognitivo dela perfeito. E aí quando a Júlia fez 4 anos, aí a gente começou a pensar sobre os embriões que estavam congelados, né? Nós tínhamos os embriões congelados. E chegou a hora de querer ter outro filho, só que isso que você pensou, todos pensaram. Vocês são loucos, e se passar de novo? Começar tudo de novo, e se acontecer de novo. E aí nós procuramos um médico de genética, aí o médico explicou para nós que o que aconteceu com a Júlia não tem explicação. Não foi genético, é uma coisa que a ciência não tem explicação para o que aconteceu com ela. Então, foi aquele momento que eu tive que ter uma conversa com Deus, né? Senhor, eu vou ou não vou? Faço ou não faço de novo? A gente tem ou não tem outro filho? E aí eu senti paz no meu coração de que era a hora de ter outro filho. E foi assim, de novo, a mesma história. Colocaram 2 embriões, um parou e o outro continuou. Nesse momento eu falei que começou tudo de novo. Deus. Aí os médicos já começaram a fazer ultrassom para poder fazer teste no coração para saber se realmente ia acontecer de novo, mas graças a Deus não. Aí veio a Melissa. Foi uma gravidez perfeita. Eu falo assim que, nossa, eu me senti a grávida mais linda do mundo. Eu curti cada momento, eu tirei muita foto. Foi assim, eu não tive enjoo. Eu fiquei até magra, foi só barriga.
E eu falo assim que se eu tivesse deixado de ter a Melissa por medo, eu não teria vivido essa maternidade perfeita que eu tanto sonhei. Então, assim, às vezes nós temos medo de viver algo que Deus já preparou pra gente. E por covardia a gente não vive aquilo que Ele tem para nós. Exatamente. Eu até falo que a Júlia foi um sonho, porque era meu sonho ser mãe, foi aquele sonho, e a Melissa eu falo que é um presente porque eu pude viver realmente essa maternidade, eu pude amamentar, eu pude ir para casa assim que ela nasceu, e eu muito grata a Deus porque Ele me permitiu viver dos dois extremos, né? E eu não sou a mesma pessoa. A maternidade, ela me transformou de uma forma assim, de entender realmente um pouquinho do amor de Deus e do cuidado dele comigo, com a minha família. E foi em 2020 a Melissa nasceu, só que um ano antes, eu me lembro que amigos foram lá em casa e falou com a gente: vocês nunca pensaram em entrar com pedido de documento pelo caso da Júlia? Eu falei: não, será que tem jeito? Aí eles falaram: procura saber, né? Nós procuramos um advogado, a advogada explicou que tipo, não existia lei, não existia nada. O que a gente podia pedir era uma audiência para o juiz entrar com um processo de asilo e pedir, que seria negado, porque a gente não tem um caso de asilo, mas e poderia apresentar o caso da Júlia devido à raridade que foi o caso dela, e por ela ser americana, ela ter o direito de ser estar nos médicos aqui, de continuar fazer, apesar de que a Júlia não precisa de tratamento nenhum, ela é perfeita. Ela só toma aspirina todos os dias e faz um exame uma vez no ano, só para ver como tá. Assim, você vê como que Deus é perfeito e cumpriu a palavra dele, e cumpriu a palavra que Ele me deu lá no início, de que Ele estaria comigo, que era para confiar, que Ele me colocaria nesse caminho novo. E aí, dei entrada, assim, sabe quando você dá a entrada? Tá, vamos ver no que dá. Não temos nada a perder, né? Não temos nada a perder. Aí a juíza falou, então foi aquela burocracia toda, e a juíza falou: vou pensar no seu caso. Foi a resposta que a juíza me deu. Saí lá de dentro arrasada, pensei: vou ser deportada. Ai, Jesus! E aí entrou a pandemia, e aí eu tive a Melissa, e nenhuma resposta, e não chegava resposta. E nós tínhamos tirado uma férias tínhamos ido acampar em 2022. E aí o meu irmão estava em casa, o meu irmão me ligou e falou: chegou um papel aqui para você. E eu falei: que papel? Eu falei: abre aí para mim. Aí ele abriu e era falando que o meu green card tinha sido aprovado. Uau. E que eu teria que eles iam dar uma data para poder marcar o fingerprint, fazer os digitais e tudo. E aí passou 2 dias, no outro dia meu irmão me ligou de novo, falou assim: olha, chegou outra. Eu falei: abre, era o meu green card. Nem precisei fazer Aí eu vou voltando cá na história. Quando eu dei entrada nesse processo, eu me lembro que a minha advogada falou assim: olha, tenha em mente que o seu processo é um processo de deportação, porque você não tem um caso, então a gente vai te levar para o juiz e o juiz vai decidir o que faz com você. Então o nome desse processo é um processo de deportação, o juiz que vai decidir. Aí ela falou, aí eles me levaram para tirar uma foto. Aí eu fui e tirei uma foto bem assim, rindo. Aí o advogado: você vai tirar uma foto rindo? Você tá entendendo que esse processo... A gravidade? Acho que a minha advogada falou: é louca. Eu falei com ela assim: não, o nome dela é Rita. É a foto do meu green card. Profetizando. Aí ela ficou rindo, ela falou: você é doida. E no dia que o meu irmão abriu, que eles tinham mandado o papel falando que eu precisava ir para tirar a foto, fazer fingerprint, e no outro dia chegou, qual foto que estava no meu green card? Sorrindo. A foto do dia, sorrindo, a foto do meu green card. Eu me lembro que eu falei com a Rita: Rita, a foto! E sim, foi maravilhoso. Ai! Yes! Elas querem aparecer também. E aí foi isso, assim, nossa, foi maravilhoso receber aquele positivo de Deus, receber, e eu fiquei enlouquecida. E aí
Voltei de viagem e já marquei minha passagem, eram 16 anos sem ver minha Mas família. é engraçado igual você falando, desculpa cortar isso, você falando assim que você fez. Qual foi esse tempo, esse processo entre você ir no advogado, no juiz e chegar o green card para Muito você em rápido, casa? o meu caso foi muito rápido, porque geralmente tem outras pessoas que fazem casos parecidos com É esse, muito que demorado. anos. Não, o meu caso eu dei entrada em 2019, entrou a pandemia, 2022, aí passou 2022, chegou. Nossa, muito foi tipo rápido. assim, Foi instantâneo, rápido. né? Porque normalmente a gente ouve histórias assim, mas leva anos A e minha anos advogada e anos. falou que nunca viu uma coisa tão rápido assim, que nunca... Foi Deus. Não, Eu falo assim, quando foi Deus Deus. trabalha, quando Deus tá no negócio, meu filho, esquece. Foi Deus que me deu o documento. Só que foi só pra mim. O meu marido, ele Sério? não, porque ele tinha outras pendências com a imigração e a gente sim. foi... a advogada nos aconselhou a ele não entrar no processo para não atrapalhar o meu processo e para não acontecer deles barrarem ele, enfim. Agora ele entrou com o processo como meu esposo. Uhum. E aí o processo está demorando, o processo dele está demorando. E aí, voltando aqui, né, eu fui no Brasil, abracei minha mãe, e aí fui de novo. Acho que é o sonho de todo brasileiro que tá aqui, né? Pegar esse bendito green card pra ir ver a família. E foi maravilhoso, eu levei as crianças para elas verem. Então, assim, a menina de 18 anos que saiu, em 2022 voltou a mulher com 2 crianças, assim, tudo diferente. Achei tudo diferente, a cidade diferente, tudo. E aí, hoje, nós estamos de mudança para o Brasil. Vamos voltar esse ano. Justamente por isso, porque o processo dele está demorando. A mãe dele está doente, a mãe dele está com tratamento de câncer. E ele tem 21 anos que não abraça a mãe dele. Nossa. E só que eu até quando eu conto isso, eu falo, gente, não é na loucura que estamos indo também debaixo da palavra de Deus. Debaixo de direção. Direção de Deus. Isso é muito importante. Eu não queria ir, não queria. Esse desejo começou a nascer no coração dele, muito antes da mãe dele ficar doente. 2024, nós começamos a ter discussões em relação a isso, porque ele falou, eu estou muito cansado. Então, assim, a vida aqui é muito cansativa, a vida é braçal. O trabalho nosso, ele trabalha na pintura e eu trabalho, como eu disse, estou 20 anos limpando casa, ele está há 21 anos trabalhando na pintura. Mesmo que hoje ele tenha a empresa dele, ele continua ali na frente trabalhando. Cansado. E nós já sonhamos tanto em voltar para o Brasil, e aí o sonho acabava. Aí sonhávamos de novo, o sonho acabava. E aí nasceu de novo esse sonho no coração dele, essa decisão. Me lembro que eu fui para a igreja e tinha uma pastora pregando. Nós temos um evento na igreja que chama 24 Horas com Jesus, são 24 horas de adoração. E nesse dia já era na madrugada. Eu tinha discutido com ele em casa antes de sair, que eu falei, não vou pro Brasil, não vou. E quando eu cheguei na igreja e aí fui lá na frente orar, a primeira coisa que Deus usou aquela pastora para falar comigo foi, ela colocou a mão no meu ombro e falou, arruma suas malas. Deus é cômico? Sério? E falou comigo, e Deus começou a me trazer à memória tudo que ele já fez na minha vida. E começou a falar, eu já deixei de cumprir algo na sua vida, eu não deixei de cumprir nada. E nesse momento você vai viver os meus sonhos. Uau. Deus falou tão lindo comigo assim e falou, arruma suas malas. E aí mas também não foi instantâneo, né? Claro. Porque Deus falou e porque eu... Não, aí foi trabalhando aqui no meu coração. Falei assim, nossa, é o que Deus quer, é o que Ele quer, mas é o que Deus quer. Mas e é o que eu não quero. É o que eu não quero. Como viver isso, né? E Deus foi trabalhando no meu coração. E eu fui sentindo paz, e eu me lembro que um dia eu acordei de manhã, eu abri minha Bíblia e eu li a passagem de Josué, ali quando... Barulho. Ali quando... quando eles iam entrar na Terra Prometida, no deserto Deus dava para eles maná. Né? Dava maná para eles no deserto. Só que quando eles foram entrar na Terra Prometida, Deus falou com eles que eles iam plantar naquela terra, que eles iam colher, que eles iam comer o fruto daquela terra.
E aí a palavra fala que assim que eles colheram o primeiro fruto, o maná cessou. E naquele momento Deus falou no meu coração. E eu tive até a oportunidade de ministrar essa palavra na igreja. Foi muito forte no dia que Deus falou comigo, assim, muito claro. Estados Unidos é o seu maná. Uau. Deus foi muito claro comigo. Falou, o seu maná é essa terra. E maná, e Deus começou a falar comigo, maná é coisa boa. Maná sou eu que dou. Maná é eu que dou, só que eu tenho muito além para vocês, porque maná é o mesmo. Deus foi falando tão forte no meu coração que maná todo dia é bênção, ele que deu, mas é a mesma coisa. E que ele tinha coisas novas, que ele tinha frutos da terra, que eu tinha que confiar em deixar esse maná para poder comer os frutos da terra. Aí falei, não, agora Senhor, agora eu entendi que não é sobre a minha vontade, é sobre a sua vontade, e que acho que, inclusive eu agradeço você a oportunidade aqui de contar esse testemunho, porque esse faz parte do fruto da terra. Isso é um fruto que eu quero ter a oportunidade de contar para as pessoas, de confiar, de que Deus ele cumpre, de que Deus ele fala, ele cumpre. E ele tem as maneiras dele de fazer, ainda que a gente não entenda. Como que eu ia saber que um processo desse todo ia me levar a isso, e agora eu tô entregando pra ele, tô bem Abraão, né, entregando Isaac. Mas eu não sei o que Deus vai ter para nós lá no Brasil, mas eu sei que vai ser bom. Amém. Se é o sonho dele. É o sonho dele. A palavra de Deus fala que os sonhos, né, que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. E eu sei que vai ser um período, porque até o documento dele sair, depois a gente vai ter que retornar, porque ele vai ter que cumprir o tempo do green card aqui dentro. Mas eu sei que é um período que Deus está pedindo pra gente ir. E aí aconteceu da mãe dele ficar doente, aí eu falei, uau, olha aí, Deus ainda, tipo, é tempo, sinalizando de que é o tempo. Então essa é a minha história, estamos voltando em setembro, estou agora embalando caixas, comprando, tô sonhando, tá sendo gostoso, porque aí tô indo na loja, você entra na loja e fala, e sonha tudo que você quer dentro da sua casa, e você começa a comprar e sonhar, então eu tô vivendo isso. Um sonho, né? Tô vivendo isso, eu tô obedecendo. Desde como vai ser, não sei, mas eu sei que Deus vai estar lá no final, sabe? É tipo Pedro, quando caminhou na água, ele afundou, mas Deus estava lá na frente segurando ele. Então, ele foi na incerteza, mas Jesus estava na certeza de que Jesus estava na frente. Tô igual Pedro, eu tô indo, mas eu sei que Jesus está na frente. Como vai ser o processo, não sei, mas tudo que eu já passei, eu não tenho o direito de não confiar, de não acreditar de que Ele está nisso daí. Amém. 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 Você quer deixar alguma palavra, algo para as pessoas que estão nos assistindo? Eu quero dizer para vocês que a palavra que eu quero terminar aqui é dizer confia, porque o nosso Deus ele é fiel para cumprir. E nós não entendemos a maneira dele de trabalhar, às vezes parece louca, né? Como aconteceu comigo, mas sim, lembra da história de Pedro. Ele pediu para sair do barco e Jesus estava lá na frente com ele. Então, assim, confia. A palavra que eu quero deixar é confia. Obrigada, Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe, continue te abençoando. E que essa nova jornada sua seja repleta de bênçãos e que realmente Deus abra todas as portas que sejam necessárias na sua vida, tá? Amém, obrigada. Deus mandou, né? Caminha. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Não quer dizer que vai ser fácil, né? Não quer dizer que vai ser tudo mil maravilhas, mas se Deus está, vai dar certo, em nome de Jesus. Amém, obrigada. E muito obrigada por você ter se disponibilizado para contar a sua história pra gente, para edificar muitas vezes, porque eu tenho certeza que cada um que vê esse vídeo, em algum momento, né, da sua história, Deus vai falar, eu creio, em nome de Jesus. Amém, obrigada. Obrigada, Deus abençoe. Obrigada a você.